Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 29 de maio de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje, quarta-feira, com as principais informações de Campos e de toda a região, ao vivo agora em 98,3, né, como eu já disse, também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco vira podcast e logo mais ainda na Plena TV, a reprise deste programa. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais notícias de hoje. Campos amanhece com tempo nublado, temperatura ontem esquentou novamente, né? Voltou a fazer aquele sol, voltou a esquentar um pouco, com o vento alivia a sensação, né, de calor, mas chegamos a 30 graus ontem por volta do meio-dia. Agora, neste momento, Campos tem tempo nublado com 22 graus. A previsão para hoje é de 27 de máxima e 20 de mínima. Não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto. No programa de hoje, com Edmundo Siqueira na bancada, nós temos o prazer de receber aqui, sempre muito renovado esse prazer, muito bom por isso, o nosso querido Dom Fernando Rifan, bispo da administração apostólica São João Maria Vianney. Nós vamos trazer já, bispo, o bom dia do senhor, uma bênção para todos nós, claro que a gente sempre precisa, e vamos falar sobre o dia de Corpus Christi, o significado de Corpus Christi, né, criado lá em século XIII, né, pelo Papa Urbano IV. E foi o senhor que me ensinou. Se eu esqueci, a culpa é minha. Não, tinha uma freira, Santa Juliana, agostiniana, não era? Era, acho que sim. Acho que sim. E ela tinha umas visões e ela passava isso. Mas o senhor vai falar melhor? Eu que fico querendo passar aqui, que eu aprendi com o senhor, né? Aliás, quantos anos de Continental, desde de Andral, né, o velho, né? Depois a gente aqui também essa parceria com a administração apostólica São João Maria Vianney é de longa data e claro, muito saudável para todos nós, e claro, essa parceria com o Grupo Folha da Manhã. E Campos é uma cidade muito especial, né? Campos tem dois bispos, e dois bispos unidos e que, né, trabalham juntos nessa união, no sentido de levar a palavra, de levar o conhecimento, né, da Bíblia a todos os cristãos. Isso é muito bom, né? E a gente vai aproveitar então para falar sobre essa presença também da igreja, porque Campos é dividida pelo Rio. O pessoal fala, Campos é meio complicado, que é dividido pelo Rio, quem mora igual. Mas as igrejas não têm essa divisão, pelo contrário, há uma soma, né, e um fortalecimento muito grande. Que eu falo igreja a tradicional, né, a igreja antiga de Roma, e a igreja progressista, Roma. Você fala, Dogueira, isso é negócio de jornalismo. É a igreja antiga de Roma e a igreja nova. Então, são várias correntes que existem na igreja. Nós vamos falar sobre isso e a importância desse corpo de Cristo, o Corpus Christi, é a presença do Cristo, né, vivo, do corpo do Cristo na Eucaristia. Então a gente comenta sobre isso também e, claro, vamos falar sobre as eleições
2024, em 6 de outubro, com o Dom Fernando Rifa. São 7 horas e 13 minutos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, é possível você acessar todos os serviços, né, inclusive agendar aí atendimento, tanto no Laboratório Plínio Bacelar, né, aquele atendimento domiciliar, como também a Clínica Vacina Plínio Bacelar. Se quer vacinar toda a sua equipe de trabalho aí, pode contar com a vacina Plínio Bacelar, essa clínica especializada em vacinação. Aproveite. Olha, tá na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, o impresso. Gestante de 25 anos é a segunda vítima fatal de dengue em Campos. Que notícia ruim, hein, rapaz? Devido à gravidade do caso, jovem sofreu aborto espontâneo e morreu na 31ª semana de gestação. Campos teve aí o segundo óbito por dengue confirmado. Trata-se de uma gestante de 25 anos que morava no Parque Guarulhos. Ela morreu no último dia 2 de abril. Lamentamos, né, profundamente, nos consternamos aí com os familiares, e é o que a gente fala, olha que situação, é uma gestante, um feto, né, então é um mosquito fazendo essa tragédia na vida de uma família, olha só, né, então a gente tem responsabilidade sobre isso, de combater o mosquito, independente, até porque, eu ia falar independente de poderes públicos, porque dentro da nossa casa só entra quem a gente permite entrar. E muitas das vezes a gente não permite que o agente de combate a essas endemias não entre, justamente por uma questão de segurança. Enfim, temos os nossos motivos que, infelizmente, nesse mundo do jeito que está complicado hoje, você não pode também abrir o portão para qualquer um, de qualquer maneira. Tem as pessoas que moram sozinhas e que ficam realmente receosas, apesar de todo o sistema, né, os agentes de endemia do CCZ tem um crachá com QR Code, mas você vai ficar com uma pessoa em casa, sozinha, seja nova, homem ou mulher, o que for, isso não importa. A gente fica com medo. Lá, 3, 4 pessoas, eu vou querer conferir QR Code, não vou querer, enfim. E com isso, esse ambiente todo acaba sendo muito favorável ao mosquito. E, claro, é evidente que o mosquito provoca isso que está aí, ó. A fatalidade, né, de uma menina de 25 anos perder a vida com o seu, né, filhinho por conta de um mosquito. A gente tem que levar esse combate aí muito a sério. Ponte da Integração confirmada para junho. Após 40 anos, o DER-RJ confirmou que os 34 vãos da Ponte da Integração, que ligará os municípios de São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, foram concluídos. Está na capa da Folha da Manhã ainda. Capotagem na 28 de março deixa um ferido. Capacitação técnica traz resultados no campo. Está aqui na foto, Almir, secretário de Agricultura de Campos. Pequenos produtores recebem o suporte desse programa com orientação. Isso é bom. Ainda na Folha, só para fechar aqui, acho muito difícil tirar essa vitória de Vladimir. É uma frase entre aspas que foi cunhada aqui ontem nesse programa ao vivo pelo Cristiano Abreu Barbosa, quando falava aqui da sua vitória do campeonato, do campeão brasileiro de Ironman na sua categoria, e comentou também sobre essa questão política. Queda no repasse de royalties pelo 5º mês consecutivo. E ainda, com ressalvas, TSE aprova contas de Castro de 2023. Essas manchetes estão aí no jornal Folha da Manhã, no impresso, e também no impresso nas bancas, né, e também nas casas dos assinantes. 7 horas e 18 minutos.
Dom Fernando Rifan, que satisfação, que alegria poder recebê-lo aqui nesta manhã, ao vivo em nossos estúdios, véspera de um dia importante para a nossa Igreja Católica. A data não é um feriado nacional, como aqueles tradicionais que a gente tem da igreja, a gente pode até falar sobre isso depois. O Corpus Christi ele acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, né? Ou a primeira quinta-feira após o Pentecoste, não é isso? Isso. Aí, não sei se é porque não é uma data fixa, enfim, mas para nossa alegria e satisfação, caiu numa quinta-feira e na quarta o senhor está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela presença, a sua bênção. Deus abençoe, bom dia aí, o Cláudio Nogueira, Alberto, Edmundo. E estamos aí, exatamente, estamos na véspera dessa grande festa de Corpus Christi, que é muito importante, porque a festa, o nome correto hoje é Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, ou Corpus Christi, em latim. E essa festa exatamente cai nesse tempo, após Pentecostes, porque acaba o tempo das festas pascais. Porque, na verdade, Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Por isso que a festa é numa quinta-feira. Por isso, porque ele instituiu a Eucaristia numa quinta-feira, que foi a última ceia, antecipando a Páscoa dos judeus. Então, ele celebrou a sua Páscoa numa quinta-feira, naquele lugar chamado Cenáculo. É ali que ele celebrou a sua... E ali ele aproveitou a ceia judaica para instituir a missa e a Eucaristia. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Foi ali que foi feita a Eucaristia. Então, mas como na Semana Santa a igreja estava ocupada com as dores da paixão, aquela história toda, da paixão de Jesus, transferiu essa festa especial em honra da Eucaristia, que é o centro da igreja, para uma quinta-feira após o tempo de Pentecostes. Porque a Páscoa, assim como o Natal, são as duas grandes festas do calendário cristão, né? O Natal tem a sua preparação, o tempo do Advento, a sua celebração e a sua continuação, que são o tempo dos Reis Magos, chamada Epifania. A Páscoa é a mesma coisa. Tem a sua preparação, que é o tempo da Quaresma, tem a sua celebração, que é a Semana Santa com a Páscoa, a ressurreição de Jesus, e tem a sua continuidade, que é a Ascensão, e Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Terminado todo esse ciclo pascal, assim tem o ciclo do Natal e o ciclo pascal. Aí a igreja faz uma festa especial em honra da Eucaristia, que é a festa de Corpus Christi, para poder fazer isso. Vocês não podiam fazer na Semana Santa, com os tapetes, a procissão, as bênçãos do Santíssimo, tudo isso é feito depois da Páscoa, né? E como é que você ia embolar isso tudo? Ia ficar confuso, não só... Poder fazer na Semana Santa. Ia acabar, assim, meio que um apagando o outro. Mas as visões da Santa Juliana, né? Juliana de Monte Cornillon. De Monte Cornillon, isso é coisa real, isso é fato. Então, a escolha dessa pós-quinta-feira é só uma questão de adequação. Nosso Senhor pediu a ela, né? Vamos dizer, ela teria tido essa visão e que Jesus teria pedido, olha, uma festa especial em honra da Santíssima Eucaristia. O bispo do lugar depois se tornou Papa. E como ele conhecia a santa e sabia dessa revelação, como Papa, ele instituiu a festa, não é? Foi o Urbano IV, não foi? Foi. Então, ele era o padre Tiago Pantaleão. Isso. Então, aí depois ele se tornou Papa, aí ele instituiu essa festa, e ele instituiu esse nome, porque quando ele encontrou a procissão lá em Orvieto, é bonito, porque em Orvieto, a gente quando entra na catedral, do lado esquerdo, assim, tem um altar com o corporal, onde houve o milagre eucarístico. Um padre celebrando a missa, deve ter duvidado, quando ele partiu, encheu de sangue o corporal. Então esse corporal está lá até hoje, eu já visitei, está lá com a mancha do sangue. E esse corporal é levado em procissão lá em Orvieto, que é uma catedral belíssima, né? E lá, quando esse bispo, que era Papa depois, encontrou a procissão, falou Corpus Christi. E aí ele instituiu essa festa, atendendo aí até ao pedido, mas é uma festa que se espalhou na Europa e no mundo inteiro. A igreja no mundo inteiro celebra essa festa. Aqui em Campos,
Vamos celebrar eu, junto com o Dom Roberto. Temos lá na igreja principal, lá no Parque Leopoldina, vamos fazer a procissão às 8 da manhã. E à tarde, 4 horas, a procissão junto com o Dom Roberto aqui pelo centro da cidade. E o pessoal costuma fazer aqueles tapetes. Lembrando quando Jesus entrou em Jerusalém, o pessoal não estendeu mantos, fazendo um tapete para ele passar. Então também em Corpus Christi a gente faz esses tapetes bonitos, com os enfeites, muito bonitos. E são lindos. E em todo lugar faz. E ficou até um pouco folclórico. Não sei se conhece aqui a cidade de Castelo. Isso, eu morei ali perto. Castelo faz procissão belíssima, com apoio da prefeitura. É uma obra de arte. A cidade inteira faz aqueles tapetes muito bonitos, com todas aquelas figuras. E outras cidades também no Brasil, na Europa fazem também, na Bélgica, tapetes muito bonitos. Me perdoe, bispo, eu morei em Marataízes um tempo, e ali era inevitável que você acompanhasse, que você visse, que você fosse de alguma forma. Porque, assim, tomou uma proporção muito grande em Castelo. Castelo parava a cidade, para a cidade. Para tudo, e não são poucas ruas, não é praticamente o centro todo da cidadezinha. Aqueles tapetes belíssimos. E olha, a verdadeira... Aqui também em Goitacazes fazem, muito bonito. Muito bonito. E aqui em Campos também. Também. Lá na igreja principal, que é também a matriz, né? A catedral nossa. A catedral da administração apostólica São João Maria Vianney. Também tem os tapetes de sal. E a gente fala tapete de sal, né? É de tudo, sal ou pedrinhas. A gente pega as pedrinhas de mármore. Serralha, né? De madeira. E faz pó de café passado também. A gente usa para fazer as decorações escuras e usa as pedrinhas coloridas, de várias cores, azul, vermelha, preto. Então faz aquelas pedrinhas pequenininhas. Lá nós pegamos 1,5 tonelada de pedrinhas já pintadas, vamos pintar. Já pintou tudo. Peraí, Edmundo, eu vou te dar bom dia, que eu engatei aqui na conversa com o Dom Fernando. Como é que pinta essas pedrinhas todas? Então, 1,5 tonelada de pedrinha? 1,5 tonelada, então. Ficaram 3 dias fazendo isso. Pega a betoneira e põe aqueles corantes e roda ali, e aí depois tem aqueles vários sacos das várias cores, aí vem os decoradores fazendo os desenhos. Então, gente, amanhã, quando a gente estiver na procissão pisando sobre os tapetes de sal que a gente fala, pisa com respeito, com carinho. Sabendo porque foi obra de artesanato, de muito capricho, de muita gente. E deu trabalho. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo. Essa pauta eu acho que é muito bacana para a gente trazer aqui, falar um pouco mais, eu acho que fortalecer, ainda mais nesses tempos de internet, essas coisas de ódio aí, de pra cá e pra lá. Vamos trazer um pouco dessa paz aqui da presença do Dom Fernando Rifan. Já estamos trazendo. Bom dia, Edmundo, bem-vindo, bom contar com você sempre aqui nessa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Dom Fernando. A honra da sua presença aí nesse dia, véspera de Corpus Christi, né? Para poder conversarmos um pouco sobre religião, sobre política também, sobre tantos assuntos que a gente precisa debater numa cidade como a nossa, né? Embora sejamos um país laico, somos um país de predominância cristã. Isso. Então, não é uma questão de ouvir religiões, essa ou aquela, mas somos um país de predominância cristã. Então, e temos 2 bispos, né? Como o Nogueira falou no início, uma cidade que precisa, em alguns momentos, de muita bênção. Talvez seja por isso. Por isso que tem 2. Campos é uma cidade histórica, né, de 360 anos. A gente não tem 100 e pouco, como dizem, né? 28 de março não é a nossa data de aniversário certa. A gente é muito antes disso. A cidade se constituiu, inclusive, com a presença da Igreja Católica, né? Que constituiu-se enquanto cidade, trazendo uma igreja, trazendo uma casa de cadeia e trazendo uma câmara. Isso aconteceu em 1600 Começou na igreja de São Francisco. Exatamente, ali na 13 de maio. Ali, em tese, seria o primeiro núcleo, a base do primeiro núcleo urbano de Campos, né? Muito antes de ser Campos. Então, a Igreja Católica tem a sua importância grande aqui na nossa formação, e sem ela a gente não teria o que a gente tem de estrutura social, estrutura enfim, a igreja
católica vem de Roma, vem de toda essa questão histórica, né? Muito antes do que a gente está falando. Mas especificamente em Campos ela tem uma presença muito determinante, né? Então é sempre salutar ouvir os líderes, né? Quem pensa a Igreja Católica, o bispo tem essa função também, né? Acredito. E o Nogueira já adiantou aí a questão do Corpus Christi. A nossa língua portuguesa, de origem do latim, né? Tem essa facilidade de a gente entender corpo de Cristo, né? Corpus Christi, corpo de Cristo. Mas a gente precisa entender também o fundamento por trás disso, né? E o senhor falou um pouco aí, mas queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão do sacramento do corpo de Cristo, né? Da Eucaristia. São 7 sacramentos, não é isso? Salvo engano. A igreja tem 7 sacramentos. Se o senhor puder fazer essa introdução dos sacramentos e do sacramento da Eucaristia, que a gente comemora, a igreja comemora amanhã, né? E a gente também. Bem, a Eucaristia é o centro, é o principal sacramento. Os sacramentos são 7, como lembrou Edmundo aí, ó. Batismo, crisma, Eucaristia, essa aí agora, né? A penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São os 7 sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Então, sacramentos são essas cerimônias pelas quais Nosso Senhor nos dá a sua graça. O batismo é a primeira graça que nos faz cristãos, a crisma, dom do Espírito Santo, a confissão, perdão dos pecados, a unção dos enfermos é a preparação para a morte ou para a cura, não é? A ordem, o sacramento dos padres, e o matrimônio, que é da família. Bem, e a Eucaristia, que é o centro, foi instituído por Jesus na última ceia, porque ele tinha prometido. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, aquele milagre célebre para 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, quando Jesus saiu, foi todo mundo atrás. Todo mundo atrás. Aí ele, de propósito, entrou na barca de Pedro, atravessou o lago de Genezaré, que é o mar de Tiberíades, e foi por outro lado, para Cafarnaum. O povo deu a volta e foi atrás, aquela multidão. Aí ele falou, aí ele fez o célebre discurso, que está lá no capítulo 6 de São João. Ele falando o discurso na sinagoga de Cafarnaum. Falando, vocês estão me procurando por causa do pão que eu dei, mas não é esse pão que eu quero dar. No maná, no deserto, vocês comeram, os vossos pais comeram aquele pão, mas morreram. Eu vou dar um pão que vai causar a imortalidade. O pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. O meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele falou claramente isso. Ele prometeu ali. E ele realizou isso na última ceia. Ou seja, antes dele morrer, ele comemorou a ceia judaica e ali ele pegou o pão e disse, isso aqui é o meu corpo. E o sangue, o vinho, ele falou, esse é o meu sangue. Coisa que os padres fazem até hoje na missa. Você que assiste a missa, vê lá que o padre fala, isto é o meu... E o padre não fala, isto é o corpo de Cristo. Não, isto é o meu corpo, porque o padre está ali na pessoa de Cristo. Este é o cálice do meu sangue, não é? É o sangue de Cristo. Então a igreja celebra especialmente este sacramento, é um dos 7 mais importantes, no dia de Corpus Christi, que é a festa em honra do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo, que é o alimento nosso da vida, né? O alimento do cristão, que sempre é a missa, é a comunhão. Se não fosse a missa, nós teríamos somente a palavra, mas a presença de Deus está em 2 coisas, na palavra escrita, quando você lê, e no corpo e sangue dele, na Eucaristia, que está lá no altar. E a Eucaristia em 3 dimensões. Eucaristia sacrifício, que é a missa, Eucaristia sacramento, que é a comunhão, e Eucaristia presença real, é Nosso Senhor que fica lá no sacrário, nas igrejas está lá o sacrário com a lâmpadazinha acesa, você chega, você está lá, ali é a presença de Cristo, que faz a grande diferença entre qualquer outra igreja. A comunhão é o gesto do sacramento da Eucaristia, mas é o gesto de você também comungar, né? Você fazer a comunhão com... Comunhão, isso. Entra em comunhão com o Nosso Senhor. Exatamente isso. Através do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, é claro. Ele se fez alimento para nós, né? Assim como aquele alimento do maná, ele fez a comparação do deserto, aquele pãozinho que eles comiam, assim também é o corpo de Cristo. Então é uma festa muito bonita para a gente lembrar esse centro da igreja. Agora, aquilo que você falou, a parte histórica da igreja, né? A igreja sempre presente. Por exemplo, São Fidélis, que é a minha cidade, ela começou
porque os índios coroados de São Fidélis souberam que os índios guarulhos daqui já tinham sido catequizados pelos capuchinhos. Aí mandaram uma embaixada de índios aqui pedindo que eles mandassem também alguns catequistas lá. Olha, interessante, né? Aí foram 2 frades, que é o Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca, junto com os índios, e fundaram na Gamboa, fundaram a cidade de São Fidélis. Então, São Fidélis começou, portanto, com a igreja, aquela igreja interessante, né? Aquela igreja belíssima, grande, no meio do nada, ali no meio só tinha índio, e fundou aquilo ali. Como o campus começou ali, né? A igreja de São Francisco. E a primeira missa no Brasil, a primeira coisa que foi feita aqui no Brasil foi uma missa. Sim. Chegou... Salvador, né? Não é? Chegou lá na praia dali, hoje é Porto Seguro, né? Chegaram os portugueses, plantaram uma cruz. Então, o primeiro monumento construído no Brasil foi um altar e uma cruz. Primeira cerimônia no Brasil foi uma missa. E começou a missa. Tem aquela pintura célebre, né? A primeira missa no Brasil, né? Aqueles índios todos assistindo, pendurados nas árvores, e a primeira missa ali. Agora, para mim, a melhor explicação de missa foi de um índio. Está lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Estava aquele monte de gente assistindo aquela primeira missa, que aqueles índios nunca tinham visto. O que é aquilo ali, né? Aí tinha um índio, assim, afastado, e chegou um outro grupo de índios, isso Pero Vaz de Caminha, pelo grupo de índios, e ficou olhando aquele negócio ali. Esse índio deu uma explicação, para mim, a melhor explicação de missa que já houve até hoje. O índio falou para eles assim, ó, apontou o dedo para o altar e apontou para o céu. Só isso. Essa é a melhor explicação. Ó, Fantástico. é a terra que se comunica com o céu. Fantástico. 2 gestos, sem palavras. Aquilo e aquilo. E os índios ficaram todos ajoelhados, com respeito, porque eles não sabiam o que era aquilo. E até a missa é isso. Também não tinha a dificuldade da língua, né? Também não sabiam como é que era aquilo. É. Então, a missa é a comunicação da terra com o céu. É a gente que está oferecendo, pedindo as graças de Deus, descem do céu e sobem as nossas orações lá para o céu. Bonito, hein? Então, o cristianismo, vamos dizer, impera aqui no Brasil porque é da sua própria origem histórica, não é? Que é essa origem cristã. Você falou aí do São Fidélis, né, dos coroados, o Puris, né, Guarulhos e Goitacazes. Os coroados eram uma secção dos Puris. Que os Puris que dominavam tudo aqui. O Espírito Santo, como é que chama aqueles índios lá? Puxando a memória aqui. Tem, ó, eu tô com Anchieta na cabeça, que é outra cidade também, fundada da base da Igreja Católica. E você tem, eu acho que... Jesuíta, o Anchieta veio lá da Bahia até Santos, ele andou essa região toda aqui, de barco, a pé. Não, porque foi um indígena que guiou os 7 capitães aí. 7 capitães. Os capixabas, não são? Os capixabas? Eram os capixabas também, não? Aimorés, agora lembrei. O indígena Kisama, né? Ele é aqui da região, por isso que Kisama se chama assim, deixou aqui Curral de Campo Limpo. Não, capixaba lá é atrás. Perdão, capixaba também, eu confundi aqui. Agora eu pesquisei. Perfeito. Plantação de milho e mandioca. Mas então, os índios, eles não tinham a menor noção de previdência, né? Por isso que os jesuítas faziam aquelas reservas, que eram as reduções, para ensinar o índio a guardar absolutamente. Colhe, guarda para o dia seguinte, porque eles comiam tudo num dia só. Depois do dia não tinha nada. Então, eles ensinavam a própria previdência, vamos dizer, econômica, os jesuítas ensinavam para os índios isso. Quem já assistiu aquele filme A Missão, com Robert De Niro, espetacular. Aquele filme explica bem como era o trabalho dos jesuítas com os índios, né? O indígena ele tinha muito a nos ensinar, né? Teve uma relação não tão fácil, mas a gente precisou aprender mutuamente a conviver. Eu acho que a igreja católica, o cristianismo é isso, é amor, né? Significa amor isso, mais do amor. que... E o Padre Anchieta ensinou até a linguagem para ele. Ele escreveu uma gramática tupi-guarani para que os índios aprendessem a própria língua e a razão de ser daquela língua.
Claro, nem todos aqui, os 7 capitães, fizeram coisas boas com os índios. Não, né? não fizeram. Aquela dizimação Não toda, fizeram. aquilo não foi nada cristão. Foi uma colonização, né? É. Colonização é violenta, né? Foi violenta. Tanto assim que não tem, aqui em Campos, não tem ninguém com cara de índio. Não ninguém. tem. Sumiu todo mundo. Ao passo que você vê, você vai no Peru, na Argentina, todos esses países aí, Bolívia, tudo não tem cara de índio. Aqui não tem cara de índio. O próprio Estados Unidos ele tem uma presença indígena forte. Né? Não vou nem falar Mato Grosso. Aliás, tem representação no Congresso. Tem uma só, salvo engano. Lá tem nações indígenas. Tem nações indígenas e tal. Independente, eles têm cassino. Por exemplo, é proibido o cassino cá, nos Estados Unidos, mas lá nas reservas indígenas tem o cassino. Então, a gente infelizmente abandonou, dizimou, né, nossa cultura indígena. Essa dizimação não foi nada cristão. E o Goitacá, né, o índio aqui que significa homem que nada, né? Porque nossa era uma planície alagadiça, isso que era tudo água. E era um índio indígena muito violento, né, muito agressivo, né? A história conta. E nadador exímio e tal, um índio, né, a gente chama de indígena porque nomenclatura atual, mas índio, né? Criado aqui, ele era muito agressivo, muito combativo, né? Então, acredito que a colonização aqui precisou ser violenta no sentido de dominação, né? Para poder controlar. E os Coroados, São Fidélis tem... Coroados é um bairro lá, né? Tem a Vila dos Coroados. Vila dos Coroados, a própria... Você falou tem emissora de rádio lá. Foi onde começou, né? Gamboa. Tudo isso tem relação com essa chegada dos frades capuchinhos. Dos frades capuchinhos ali, né? O Nogueira falou um pouco sobre essa questão dos 2 bispos em Campos. Se eu pudesse explicar um pouco como é que é essa relação, como é que é essa questão aqui na cidade. Não é só Campos, né? Tem outras cidades que têm esse perfil. Muitas cidades têm por causa dos ritos diferentes. Isso, né? Se eu pudesse explicar por que temos e como é que é essa relação. Então... A igreja tem muitos ritos, tem 20 e tantos ritos diferentes. Só ritos orientais tem 24 ritos diferentes. Melquita, Maronita, Ciro Malabar. São ritos que vieram dos apóstolos. Então, o rito mais importante no Ocidente é um rito latino, então nós temos o rito romano, que vem de Roma. Esse é o rito mais importante. Bem, esse rito romano ele foi bem sistematizado no concílio, depois do Concílio de Trento, pelo Papa São Pio V. Por isso que a missa, na forma antiga do rito romano, chama-se Missa de São Pio V, porque foi ele que informatizou. Esse rito foi reformado depois do Concílio Vaticano II, pelo Papa Paulo VI. Então foi em 1969, 70, ali foi feito esse novo rito da missa, que criou uma função de polêmica na igreja também. Bem, aqui em Campos também criou polêmica, aquele negócio de tradicionalismo, progressismo, criou essa briga também nisso aí. E essa briga não foi nada saudável, foi ruim, essa briga. Aí depois, foi em 2001, nós estávamos em Roma até, o Papa São João Paulo II falou, olha, vamos resolver esse negócio, não pode ficar assim essa divisão. Aí chamou o cardeal Castrillon e eu fui enviado a Roma pelo bispo daqui, que era Dom Licínio, e lá para resolver essa situação. E resolveu, criou o Papa, então falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão conservando o rito antigo, que nós conservamos, é o rito romano antigo, esse de São Pio V, e não o rito reformado, por Paulo VI, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma administração apostólica que é uma das divisões da igreja, porque o Papa governa a igreja através de dioceses, ordinariatos, administrações apostólicas, são várias divisões, tipo ministérios que ele vai governando a igreja. Claro, o Papa não está aqui, mas ele governa através dos bispos. Que o Papa, o Nosso Senhor, a Constituição da igreja não pode mudar, porque foi feita por Jesus. E a Constituição foi feita sobre os apóstolos. Os apóstolos é que governam a igreja em nome de Jesus. Então ele enviou os 12 apóstolos. E entre eles escolheu um para chefe, Pedro. Bom, por isso que a igreja é governada até hoje pelos apóstolos, que são os bispos, sucessores dos apóstolos, e pelo sucessor de Pedro, que é o Papa. O Papa atual tem ligação histórica com Pedro. Isso aí qualquer historiador sabe, né? Que vai chegando. Eu sempre fui com Papa Francisco é sucessor de João Paulo II, que é sucessor de João Paulo I, que é sucessor de Paulo VI, que é sucessor de Pio XII, de João XXIII, que é sucessor de Pio XII.
que é sucessor de Pio XI, que é sucessor de Bento XV, que é sucessor de Pio X. Você vai chegar em Pedro. Então, você tem historicamente a ligação do Papa com Pedro e com Jesus, é claro. Então, aí as divisões da igreja. No caso, se já tem uma diocese territorial, que é a Diocese de Campos, criada aí desde Dom Henrique Mourão, foi o primeiro bispo de Campos, Dom Henrique Mourão, Dom Otaviano Pereira de Albuquerque, Dom Antônio de Castro Maia, e assim vem embora. Não é? Dom Carlos Alberto Navarro, Dom João Corso, Dom Roberto Guimarães e Dom Roberto Francisco. Então nós temos aqui no 7º bispo, também ligados, então, tudo criado pelo Papa. E aí ele criou uma administração apostólica, que não é territorial, mas é pessoal. Por isso que é administração apostólica pessoal, porque se dirige a pessoas. Pessoal, para poder, tem as igrejas, tem os ritos, e pode conservar a liturgia antiga, com licença de Roma e tudo direitinho, e em comunhão. E os 2 bispos em comunhão, embora diferença de rito. Lá nós celebramos o rito romano antigo, canto gregoriano, em latim, etc. Atualmente, Dom Roberto, aqui na Catedral, celebra a missa atual, em português, etc. Aí você faz a missa de costas para o povo. Eu não gosto dessa expressão, é melhor de frente para Deus. De frente para Deus. Digo, fica chato, né? Fica chato, de costas fica meio pejorativo. Então, estamos de frente para Deus. Como assim, por exemplo, o motorista não fica de costas para os passageiros. Ele está de frente para a estrada. Na frente para o passageiro, não, de frente para a estrada. Não existe nada mais além, desculpa, bispo, eu interrompi o senhor, não existe nada mais além do que essa diferença. Não existe mais nada. Não. Como o senhor falou, o dogma não existe, é o mesmo, a doutrina é a mesma. E não existe territorialismo, não tem nada. Não. Como nós somos pessoal, não tem território. O território todo é de Dom Roberto, que é da bispo territorial. O nosso é pessoal para aquelas pessoas que querem e que vão lá, mas é aberto também. Evidente que não é nada fechado. E está em comunhão com o Dom Roberto. Por exemplo, na procissão do encontro, a gente faz junto. Tanto a paróquia de Santa Terezinha como a paróquia da Igreja do Saco, que é no Santo Rosário, e com a nossa, que tem essas 3 paróquias ali do Parque Leopoldina, fazemos juntos. E essa mostra uma demonstração de comunhão, tranquilo. Nossos padres celebram, às vezes, nas paróquias da diocese. Os padres da diocese, às vezes, são convidados para nós. Não há essa briga, que, graças a Deus, cessou com a criação da administração apostólica. E eu, em perfeita comunhão e amizade com Dom Roberto, não há esse problema, não é? Então, graças a Deus, isso criou uma paz tranquila. Aqui os católicos também compreendem bem que é e esperamos que Corpus Christi também crie, porque o sacramento da comunhão mostra isso, a comunhão nossa com Cristo e entre nós. Nós somos um só. Todos nós, o corpo de Cristo, nós somos católicos e unidos. O cristão tem que estar unido aos outros. Aliás, está unido a toda a humanidade, né? O católico, como lembrou bem Edmundo aí, prega a paz e o amor. É a religião do amor. Não é a religião do ódio, é a religião do amor, da convivência. É próprio do cristão respeitar as pessoas, tratar bem, ter pena dos mais pobres. Isso tudo é doutrina de Cristo, né? Pena que os cristãos às vezes não praticam, né? Nós não praticamos às vezes, mas é preciso praticar e viver exatamente esse amor. Muitos cristãos ainda não entenderam isso, né? Não entenderam. Se dizem cristãos, né? Essa não entenderam mensagem. essa mensagem. Então, tem muita coisa pra gente falar. Tem aqui no streaming do Face, Dom Fernando, tem pedido de bênção aqui, Jerônimo Luiz dos Santos. Uma bênção para ele. Todo mundo aí que está pedindo, assistindo. Amém. Seu João está aqui também. Seu João é pai de um amigo nosso aqui, seu João Siqueira. Ele comentou aqui, uma das pessoas mais instruídas de Campos. Imagine. Tá falando aí disso. Aliás, Furel chegou primeiro que Dona Sebastiana hoje. Rapaz, eu acho que não, hein? Eu tô vendo. Ou igual, tá 17 minutos aqui. Tá no empate técnico, vai ter que consultar o VAR. Vai ter que consultar o VAR. Vem aqui pergunta sobre internet. Daqui a pouco a gente fala sobre as polêmicas aí também. Tá bom. Deixa eu só pedir ao senhor rapidamente licença para a gente fazer um intervalo. E aí a gente volta falando dessa presença ainda da igreja aqui na região e outros temas que são importantes para que a gente possa trazer aqui hoje e colocar sempre a posição da igreja. O senhor falou em a igreja principal, né? Eu chamo de catedral também, que é a catedral
Porque é a cátedra do bispo, né? É a cátedra, é lá que está. Vem de cadeira também, né? Eu estava lembrando aqui, botou o anel do pescador, não tem como não ter ligação com Pedro, né? Não tem como, né? Ah, ele aí, ó. O bispo. E esse aqui era o bispo, era o anel de Dom Antônio de Castro Maia, que recebeu no concílio pelo Papa Paulo VI. Tem até o escudo do Papa Paulo VI aqui. Então, todo bispo usa anel porque ele é casado com a igreja, né? Sim. É uma espécie de uma aliança, né? Legal. Que o Papa usa o anel do pescador. Sim. É o dele. Aquele que quebra quando ele morre, né? Ah, quando ele morre tem que quebrar. Pega um martelo de prata e plá, quebra. Ele é de que? Ele é qual material para quebrar assim? Ele é de qual? A pedra, né? Ele deve ser a pedra que quebra. Pedra, né? Que a base é de ouro, naturalmente, de ouro, né? claro, Para poder fazer o. Legal. O próximo Papa pega outro anel. Pega outro. Quando João Paulo morreu, quebrou. Não tem no filme até, né? Não tem? É legal. O anel do pescador. O anel do pescador. Um ser humano, né? Colocar um anel desse aí, não tem como não sentir não tem como. Bom, então, Dom Fernando, a gente faz essa pauta, mas eu queria fazer mesmo, era um convite às pessoas para conhecerem a catedral. A igreja principal está muito bonita. Logo ali atrás do Boulevard Shopping. O pessoal que vai muito ao shopping, que é legal ir ao shopping. Aquela igreja ali, né? Aquela ali é a catedral da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Isso. Então pode ir lá, pode visitar. Você já conhece lá? Edmundo? Conheço pouco, tem que ir lá. Mas, um dos temas que eu ia tratar é isso. Vocês podem até vamos falar sobre isso. Rapidamente aqui, se você quer fazer intervalo. Vamos trocar o café, renovar Beleza. O café, senão a gente não aguenta dar sono. Mas a gente fala sobre isso, então, mas o convite está feito, é claro que estou me intrometendo, mas depois o bispo faz o convite certinho para a gente ir lá, para conhecer, porque é muito bonito. Aliás, eu acompanhei também, participei aqui, a gente tinha, até aqui na Folha FM, até um pouco tempo, a oração do Ângelus, às 18 horas. E quem fiz durante 30 anos. O senhor fez durante 30 anos. Subiu essas escadas aqui, inclusive, mas a maioria desses anos aí foi lá na 3 de Maio, na Continental de lá. Isso é penitência, não? Era a parte. Tadinho. De que o seu Andral que convidou o senhor. O Andral que me convidou. E aí, depois que Andral saiu da sociedade, entrou a Dona Diva. Aí piorou mais ainda. Continuamos. Dona Diva piorou, que eu digo assim, no sentido de cobrança. Aí que o senhor teve que ir mais ainda. Exatamente. Ia negar o pedido da Diva. Mas assim, é fantástica essa coisa dessa oração do Ângelus, né? Enfim, a gente pôde aproveitar isso aqui por um... Agora é o Ângelo Marcos que anunciava. E era Ângelo que anunciava, né? E tá aí, meu filho, tá aí, firme e forte, tá ali. Perdeu, foi... para ele aí, pro Ângelo Marcos. Precisa. Foi também grande, radialista e foi também parceiro, companheiro nosso aqui da Continental. São 7 horas. O bispo tem uma cabeça fabulosa, fantástica, né? Nem imaginava que você lembrava de Ângelo, mas. Bom, a gente faz essa pausa então. Na sequência, a gente volta com o Dom Roberto, Dom Fernando Rifan. Dom Roberto está ouvindo a gente, que eu falei já 2 vezes o nome dele aqui. E o senhor falou que vocês vamos falar sobre essa procissão. Vocês vão estar juntos amanhã às 4 horas. Às 4 da tarde, onde tem a procissão aqui no centro. Então, um abraço lá pro Dom Roberto também. Os tapetes começam hoje, né? Hoje à noite. Começa a arrumação. Hoje à noite. E torcer para pedir a São Pedro, já que nós estamos dando uma moral aqui a ele, que ele tá precisando, para ele não deixar chover. São Pedro também é meio folclórico, né? Esse negócio de chuva com São Pedro controle do tempo. Nada disso, porque Nosso Senhor deu a São Pedro a chave da igreja, que ele chamava do reino dos céus. Eu te darei a chave do reino dos céus, que é a igreja. Porque ele falava, o reino dos céus é semelhante a uma rede que lançada no mar colheu peixe de toda espécie, bons e maus. Isso não é lá no céu, isso é aqui. Porque aqui que é que tem bons e maus. Lá no céu vai ter só bons. Então São Pedro tem a chave da igreja, que significa o poder. Poder. Então, aí o pessoal inventa que São Pedro tem a chave do céu, abre a nuvem, cai água, não cai água. Isso é bobagem. Muito bom. Mas a gente está em 29 de maio.
Agora que refrescou um pouquinho, mas estava um calorão até agora. Acho que está o estagiário lá, não tá Pedro não, tá outro. Não está controlando bem não. Não está regulando bem. Mas isso depende de nós aqui, né? Não Nós tem é que dúvida. Exatamente. confusão. Aliás, você fez uma boa. A gente está brincando, mas isso não depende Mesmo essa enchente lá no esse sul... desequilíbrio não é. Por exemplo, o pessoal agora chegou à conclusão que aquela enchente tudo que de uma hora para outra enche tudo, aquilo foi a abertura das comportas. Sim. Não foi a chuva que encheu tudo. Porque quando vem chuva, vai chovendo, vai enchendo devagarinho. Mas de uma hora para outra, de um minuto para outro, você morrer todo mundo, porque abriram as comportas, coisa que não foi programada. Portanto, teve erro humano nisso aí também. Choveu muito, né? Muito. Mas teve falta de manejo de bombas, de comportas e falta de. O que a gente e depois luta aqui também, né? O Porto Alegre, para lá do Guaíba ali, ele é cercado de diques. Sim. E aí foram ver. Estava a porta enferrujada, Sim. tinha várias aberturas no dique, estragou tudo. Isso É o tal da falta- nosso. É erro humano. Isso é a nossa realidade também, porque a gente tem uma condição bem parecida com. Aqui uma vez, Porque a gente- lá onde eu moro, que eu moro perto da comunidade da Balieira, nunca entrou água ali. Um dia houve uma enchente e encheu a água 20 centímetros lá dentro. O que houve? Alguém tinha arrebentado o dique para poder passar a barca. A barca dele a motor, arrebentou o dique. Não tem cabimento isso? Não tem cabimento. Então, o dique nos protege bem. A Holanda, são os Países Baixos, Sim. é abaixo do nível do mar. Sim. Toda cercada de dique e funciona bem. Olha que a Holanda... A Manutenção Holanda constante. tem um né? dique dentro do mar fabuloso, fantástico. Eu não perco aquele Discovery. Ele é móvel, né? Ele é Faz- móvel, ele sobe de dentro do mar lá. Aliás, o que tem em Veneza também. que tem também, Veneza. É espetáculo, né? Mas na Holanda que está abaixo do nível do mar e cerca tudo. E cerca o nível. Aqui também. Existe no Guaíba ali, em Porto Alegre, um dique. Só que estava enferrujado, não funcionava, estava aberto. Eu conheço um assim também, que tá parado aí. Aliás, outro dia foi um rompimento aqui do dique da 15 de novembro, lembra? Então, eu lembro que aquela ali foi a coisa. Foi em novembro do ano passado. Então, esse dique foi construído no tempo do Império, começa lá em Tereré, vem até aqui, e aqui foi completado por Alaí Ferreira, que fez bem aquele dique ali. Ótimo. Em 2007, alagou muito por rompimento do dique, né? E a gente precisa de manutenção. Por falar nisso, Nogueira citou meu pai aqui, o João Siqueira, ele está falando que o bispo Dom Rifan está convidado a conhecer o trabalho da UENF com gestão das nossas águas, dando segurança hídrica aos campistas. Meu pai é presidente do comitê de bacias, né? Ótimo, com prazer. E realmente não é porque é meu pai, não, mas conhece bastante esse assunto, bastante. É um estudioso profundo e muito tempo desse assunto e conseguiu fazer... Ele tem uma sala de monitoramento ali no comitê, né, na UENF, que ele, justamente é isso que a gente está falando, é prevenção. Prevenção, manutenção, limpeza de canais, prevenção de diques, porque Campos vai para debaixo da água se não tiver essa prevenção. Pois é. Se romper os diques, vai para debaixo Quer da ver água. uma ideia dele e dessa equipe aí? Por exemplo, Cardoso, que o senhor conhece muito bem, é baixinha também. Muita chuva, enche muito, Cardoso enche muito fácil, mais fácil que Italva, mais fácil que São Fidélis. O que João Siqueira falou com a gente aqui uma vez? Faz um reservatório antes de Cardoso, o rio está enchendo, abre a compota, a água vai para esse reservatório e depois vai liberando essa água quando a água baixar, o nível da água vai liberando. Então, assim, É uma equipe técnica que tem muito estudo ali de solução e de prevenção. Basta que o poder público se sensibilize. não precisa nem e também não é uma questão de dinheiro, não. O país tem dinheiro para isso. Não, é questão de política seriedade. pública. Falta gestão. questão de É política gestão, é seriedade, é olhar para isso. Política. Porque você fala assim, fazer dica ali dá voto? Não. É um problema, cara. Esse Campos É um precisa, problema. Campos precisa de uma política pública nesse sentido, porque Campos é uma planície alagadiça ainda. Temos o Rio Paraíba é o nosso grande manancial, mas é o risco. Dinheiro tem muito. Tem. Se você for pegar o PIB brasileiro e dividir pelas famílias, cada família vai receber R$16.000. Então, por que alguns estão na miséria e outros estão se completando? Falta de gestão.
falta de boa administração. Não, é só falar que essa política pública relacionada a esse tema deve ser perene, deve ser de governo, deve ser de Estado, não deve ser de governo, não. Não de governo. Porque se chegou, não gostei do que Vladimir fez, não vou destruir tudo. Não gostei do que... Aí você não vai resolver Aqui nada. em Campos tem muito disso. É. Tá igual a ponte aí, o pessoal, quem começou aquela ponte lá do hospital que a gente fala, Feira Machado, que a ponte lá em Ferreira, foi Mocaibe. Fez a ponte, terminou a ponte, só que faltou a cabeceira. E ninguém termina, porque foi Mocaibe que começou. É um negócio impressionante. Claro, mas o pessoal tá... O Palácio da Cultura, que ficou abandonado muito tempo, porque tinha sido o Rockefeller que fez e o outro sucessor não quis fazer. E ficou lá, as traças. Depois é que foi reformado. Porque, aliás, é o drama muitos dos nossos patrimônios, né? Históricos em Campos. Voltou a ficar abandonado. De novo. 7h58, estamos ao vivo aqui na Folha FM. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue que vai ser bem rápido para a gente continuar essa conversa com o Dom Fernando Rifan. E agora tem uma dica aqui da Nauta XP e de toda a equipe para você fazer o melhor investimento com maior segurança e maior rentabilidade.